Amém, Oi, irmã. Amém. amém. Bem-vindas vocês. Obrigada. Obrigada por aceitarem o convite para estar conosco. Obrigada pela comunhão, pela consagração de vocês durante todos esses dias, pelo aprendizado sobre live no Instagram. Muito bom estar com vocês aqui. Eu Obrigada. gostaria que vocês se apresentassem para as nossas irmãs que estão aqui, para as amigas que verão depois, para os nossos convidados e visitantes. Então, pode começar, já me apresentei, agora eu vou passar o microfone para vocês. Meu nome é Raquel, eu me reúno atualmente na igreja em Sorriso, Mato Grosso, e já me reúno há muitos anos. Boa noite, sejam todas bem-vindas, bom desfrute para todas. Boa noite, eu sou Rafaela, ando na igreja em Brasília, no Distrito Federal. Amém. Eu sou a Luciana, me reúno também na Igreja em Sorriso. Já tem um tempo, né? Graças ao Senhor, estamos aqui para cooperar com o Senhor. Amém, amém. Rafaela é minha filha, tá, gente? Por isso que eu falei, antes de você entrar, eu apresentei a jovem mais linda que eu conheço. O Mato Grosso, ele faz parte da região 1, que é essa área que o Ministério de Mulheres Virtuosas tem colaborado, tem incentivado para que todas as mulheres exercitem seus dons, seus talentos na edificação da igreja. Amém. Então, todas nós aqui somos envolvidas com o cuidado de mulheres e por isso que nós queremos aqui compartilhar com vocês o porquê a Bíblia ser tão especial. Amém. É uma pergunta, mas ao mesmo tempo é também uma afirmação. Sim. Então, nós podemos logo, eu ia começar a perguntar às irmãs, mas antes eu queria encorajar, ainda dá tempo, ainda de um minutinho, assim, para vocês encaminharem esse foguetinho aqui embaixo, clica nele, encaminha para as amigas do Instagram, convida a família, encoraja a assistir, estar aqui conosco. Muito obrigada pela presença de vocês numa sexta-feira, hoje sexta-feira, 28 de abril, 20 horas, horário de Brasília, a terceira live sobre as experiências essenciais para uma mulher cristã, né? E hoje nós vamos falar sobre por que a Bíblia é tão especial. Por que que existe, por que que é um livro tão famoso? O que é que a Bíblia tem de diferente que ao longo das eras é o livro mais lido no mundo? Para além de números, o que é que ela tem que desperta, que é tão atraente para os homens, né? Então, nós, mulheres cristãs, gostaríamos de começar inicialmente falando sobre o objeto da nossa live, a Bíblia, né? Amém. Todas nós, cristãs, temos Bíblias. Se ainda não temos Bíblia física, eu gosto da Bíblia física, do cheirinho, gosto de anotar. A minha filha já consegue, já usa mais, já usa também bastante a virtual, mas para a Bíblia ela também gosta de anotar. A Bíblia, a primeira coisa que nós precisamos ter comunhão, precisamos saber o que é a Bíblia. Para além do livro físico, o que ela tem inicialmente de tão especial? Em Gênesis 1:3, em Gênesis 1, de 1 a 3, mostra a criação de Deus, o que Deus criou. Em Gênesis 3 diz que ele começou a falar, a palavra de Deus criou tudo que existe. Em João 1:1, nós vemos que no princípio era a palavra, aquele princípio de Gênesis 1, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra, a Bíblia, é Deus. E em João 1:14 diz que a palavra, o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra aqui é a revelação de Deus para os seus filhos. E por que Deus quis se revelar para nós?
porque Deus ama o homem. Amém. Deus ama a cada uma de nós. Amém. Deus ama a mim e a você que está nos acompanhando agora à noite e que vai assistir essa live depois. Deus ama cada um de nós. E lá em 2 Timóteo 3,16, diz que Deus inspirou homens para escrever a Bíblia, e a Bíblia é composta por 66 livros. Foi escrita entre cerca de 1.500 e 1.600 anos, por vários homens inspirados por Deus, e a Bíblia contém a descrição do próprio Deus. A Bíblia mostra como Deus, como o homem pode voltar-se para Deus. Então, isso é só uma breve introdução sobre o que é a Bíblia de uma maneira objetiva. E eu gostaria de ouvir das nossas convidadas, né? Privilegiar as nossas convidadas. Irmã Lu, por que você acha que a Bíblia é tão especial? Amém. A gente podia começar com oração, né? Pela live, né? Vamos abençoar essa live para que o Senhor possa falar o coração de cada uma de nós. Amém. Nós vamos estar com um assunto tão importante. Amém. A Bíblia, né? Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós oramos Amém. noite, pedimos ao Senhor o seu amor, derrama do seu amor Senhor, sobre nós, através da live, fala o nosso coração, aquilo que cada um precisa ouvir. Senhor Jesus, flua como rios de água viva nessa live, Senhor. Amém. Poderosamente, Senhor Jesus, cada uma de nós. E cada ouvinte, Senhor, seja alcançado com seu amor e seu Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. A Bíblia, ela é muito especial. Ela é um livro, é o livro mais lido até hoje, né? E se a gente parar para pensar, por que que é um livro mais lido? Tem tantos livros bons, né? Algumas pessoas se perguntam assim, mas a Bíblia é o único livro, quando você lê ele, você se sente feliz, você se sente confortado, você se sente preenchido do vazio que você estava sentindo, você encontra aquilo que você está necessitando. Os outros livros são livros normais, né? Livros naturais, são livros bons, livros que ajudam. Mas a Bíblia é um livro completo. Ele foi escrito para preencher o vazio do homem. Por que só pode preencher o vazio do homem? Porque só Cristo preenche o vazio do homem. Né? Nós somos feitos na medida de Deus. Só Deus preenche o nosso coração, né? Então, por isso, a Bíblia ela é tão especial. Porque ela é completa para o homem. Ela foi escrita para nós. A Bíblia é uma carta de amor para o homem. Amém. A Bíblia é uma carta de resgate, né? Deus quer resgatar o homem novamente para si. Por isso, ele escreveu para nós essa carta tão especial. Amém. E eu costumo dizer assim, irmãs, que a Bíblia serve para nos dar direção em todos os sentidos da vida. Se eu me encontro sem direção, eu vou para a palavra. Se eu preciso de consolo, eu vou para a palavra. Se eu preciso de luz, eu vou para a palavra. Se eu preciso de alegria, eu também vou para a palavra. Então, a Bíblia é o nosso norte na vida, né? O homem sem a palavra é perdido, fica num vazio. Como a irmã já leu há pouco, a palavra é o próprio Cristo. Lá em João 1:1, diz assim: no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra. E a palavra estava com Deus, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele diz no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Quem estava com Deus no princípio? O Filho, né? E aí no versículo 14 ele confirma mais uma vez, ó. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? Cristo, né? Ele veio em carne para salvar o homem. Cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai, né? Ele é a própria palavra. Por isso, na Bíblia, irmãs, nós encontramos tudo que nós precisamos. Sim. Porque a vida está aqui. Isso aqui não é só letra preta no papel branco. Se você lê a Bíblia, voltando o seu coração para o Senhor, pedindo ao Senhor que te ilumine, que te preencha, mesmo que você não entenda, Ele vai te preencher. E, consequentemente, Ele vai te dando entendimento quando você lê. Eu, por exemplo, se eu leio uma frase, eu tenho que ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não sei se sou só eu, né? Para eu ter entendimento, eu volto àquela pergunta, mas é que aquilo vai ficando em nós. Então, a Bíblia não é um livro que você lê como você lê um jornal, papapá, uma notícia, né? É um livro que você tem que comer, que você tem que mastigar, que você tem que ruminar. Porque quanto mais Amém. isso, mais você é constituída, mais ela faz parte de você e preenche naquilo que você precisa. Por que Amém. é tão especial? Porque ela me ajuda, porque ela é o que eu preciso. Amém. É assim, mas é impressionante como Deus é maravilhoso. A Bíblia, ela é completa, né? Nela, nós vemos o amor de Deus pelo homem o tempo inteiro. Sim. É impressionante. Deus, ele foi lá, ele planejou e criou todas as coisas por amor do homem. Mas, infelizmente, nós sabemos que tem Satanás, que é o inimigo de Deus, que veio a se rebelar contra. E quando ele se rebelou, ele danificou aquilo que o homem tinha feito, que Deus tinha feito pelo homem. Aí o homem caiu e se perdeu de Deus. Foi desconectado de Deus, né? Satanás, ele desconectou o homem de Deus. Mas Deus não desistiu de nós. Por isso é um livro de, né? Deus, ele foi ali, entregou o filho dele por nós. E o que ele fez? Cristo nos redimiu, irmãs. E hoje está nos edificando, está nos entregando sua noiva para poder, no futuro, né? Nós sermos a sua igreja gloriosa, a sua noiva gloriosa. Esse é o plano de Deus. Você vê que, irmãs, Cristo é o centro de todas as coisas. Se você tira Cristo, nada faz sentido. Cristo é o centro que conecta todas as coisas, que conecta o homem de volta a Deus, né? Que faz Inclusive, todas as é a própria Bíblia, né, Lu? Se você tirar Cristo, nem a Bíblia faz sentido, né? Porque é o único livro que você tem que ler com um autor. Então, se você tira Cristo, nem a Bíblia faz sentido, né? Verdade. Então, a minha experiência com a Bíblia, irmãs, é essa. Tudo veio, e isso tudo, irmãos, veio por meio da obediência de Cristo a Deus. Ele foi obediente à morte, né? E morte de cruz. Tudo, a Bíblia está aqui para nós hoje, tudo que está escrito aqui foi por causa da obediência do Filho. Ele foi obediente, né? E hoje, quem é de cada uma de nós? Ser obedientes. Mas como e por quê? Lendo a palavra, eu vou aprender a ser obediente. Lendo a palavra, eu vou ter o meu modelo, que é Cristo. E vou poder ser. Por isso, irmãs, a palavra é tão especial. Porque a palavra nos dá direção. Agora, minhas irmãs que têm mais para compartilhar sobre a Bíblia, porque ela é tão especial. Olha só, o pessoal colocou a palavra, é tudo que precisamos, a irmã Miriam. Também tem uma irmã que colocou, Deus não desiste de nós, isso mesmo, por isso que ele mandou a Bíblia. Cristo é o centro de tudo. Aleluia, isso mesmo. Isso. E outra Rafa? coisa que a gente precisa conhecer e saber com relação à Bíblia é que a Bíblia ela é o coração de Deus. Tudo que Deus planejou para o homem e para Deus está contido na Bíblia. O plano eterno de Deus, se você quiser conhecer o plano de Deus para o homem, você precisa ler a Bíblia. Porque é na Bíblia que a gente encontra o coração do Senhor. Tudo que ele tinha no coração, tudo que ele desejou,
Tudo que ele intenta fazer, tudo que ele já fez, tudo que ele ainda vai fazer, Sim. está aqui na Bíblia. Amém. Onde nós vamos estar, onde Deus nos colocou, onde nós estávamos e onde Ele nos colocou. Então, assim, todo plano, todo projeto de Deus está na Bíblia. Então, ela Amém. também, né, às vezes as pessoas têm curiosidade de saber. Para Sim. que eu vim para a Terra? O que eu estou fazendo aqui? Será que Deus existe? Leia a Bíblia. Aqui você vai encontrar o plano eterno de Deus. Todo Amém. conhecimento Amém. podemos ler e crer. Amém. A resposta para essa pergunta, ela, para mim, bateu muito forte quando eu fui ler 2 Timóteo 3, esse versículo que minha mãe leu na introdução da live, né? Sim. Na versão da King James atualizada, ele fala que a Bíblia, a palavra, né, no caso, ela ensina a maneira correta de viver. Amém. Porque Amém. a Bíblia, ele fala, ela é o próprio Deus acessível para nós, Sim. e ele mostra, a Bíblia mostra como que ele lida com inúmeras situações relacionadas ao seu propósito e à humanidade. Então, ela é totalmente habilitada para nos ensinar a maneira adequada, a maneira que agrada ao Senhor de viver. Né? Amém. Para quê? Para que nós, aí no versículo 16 de 2 Timóteo 3 fala, né? Para que nós, como mulheres de Deus, tenhamos a capacidade e o pleno preparo para realizar todas as ações que Deus designou no centro da sua vontade para nós. Amém. Então, isso Amém. me encoraja a perceber o quão valioso, o quão precioso, o quão especial a Bíblia é. Né? Não só para Amém. nós hoje, mas ao longo das eras. Né? Amém. E é interessante porque ninguém nasce conhecendo a Bíblia. Ninguém já nasce amando a Bíblia, nem mesmo filhos de cristãos nascem amando a Bíblia. E eu lembro, assim, a minha primeira experiência foi muito traumática. Eu era criança e eu ganhei aquelas Bíblias pequenininhas de um grupo que distribui, né, no mundo todo. E eu olhava e dizia, meu Deus, eu tenho uma Bíblia. Eu me achei, assim, a criança especial, assim, né? E quando eu cheguei em casa, que eu fui ler, aí eu não sei nem por onde começar. Eu era criancinha. E eu comecei a ler Apocalipse. Bem Não tranquilo, entendia graças a Deus. nada. A minha família não tinha prática da leitura da Bíblia ainda. Inclusive, minha mãe e meus irmãos devem estar acessando, meus tios. E eu traumatizei. Então, o meu primeiro contato com a Bíblia foi extremamente traumático. E isso fez com que eu ficasse até um pouco sem querer contato, nem com cristãos. Sim. E quando o Senhor me resgatou, eu nem lembrava disso. Na comunhão para essa live, o Senhor nos lembrou que eu fui resgatada no período que a igreja em João Pessoa estava estudando o Apocalipse. Amém. Amém. Coisas que só o Senhor explica. Ele tirou o véu por meio dos irmãos e eu pude desfrutar, pude receber as revelações de Apocalipse. Amém. Eu queria saber de vocês, eu queria que vocês compartilhassem a experiência de vocês também com a palavra, porque quando eu estava com os olhos fechados, né? Eu não conhecia, eu não tinha orientação. E a partir do momento que o Senhor colocou pessoas no meu caminho, meus olhos foram revelados, Amém. o Senhor me salvou e mudou a minha sorte. Eu queria saber se mais ou menos teve uma experiência traumática como eu. Eu não tive experiência dramática, não. E eu creio que o Senhor ele permitiu que você, quando você se converteu e começou a reunir, que fosse justamente quando nós estávamos estudando o Apocalipse, foi porque Deus queria limpar todo o trauma do seu coração, né? Queria te dar um novo começo e mostrar que a Bíblia é maravilhosa em todos os seus livros, né? Amém. E eu tive uma experiência totalmente diferente da dela. Minha experiência foi uma experiência muito rica, muito, muito amorosa. Eu tinha só 20 anos, era jovem, estudava faculdade ainda, mas eu já era casada. E todos os dias, 5:30 da tarde, quando eu chegava da faculdade, a minha sogra estava lendo a Bíblia, sentada na cadeirinha dela, e ela sempre ficava assim, filha, eu estou te esperando para a gente ler a Bíblia juntas. E aí ela me chamava, me colocava do lado dela, e aí ela estava lendo, nessa época ela estava lendo o livro de João, né, o Evangelho de João.
E ela lia com muito sabor, ela lia com muita alegria, com muito desfrute. Realmente ela tinha um desfrute muito grande, minha sogra. E aí ela conseguia passar para mim a doçura da palavra, a Amém. riqueza da palavra, assim, aquela sensibilidade do amor que tem na palavra. Então, essa foi a minha primeira experiência com a Bíblia, foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Alguém me ajudou a fazer isso, né? E eu, graças a Deus, louvo a Deus, tenho gratidão no meu coração pela minha sogra, que me ensinou a A amar. importância, a importância de investir, né? De investir a palavra, de semear, de não desistir. A palavra nunca volta vazia. Aleluia. Amém. Não volto, estou Amém. aqui até hoje. Amém. Minha Amém. experiência, irmãs, com a Bíblia foi maravilhosa. A minha experiência com a Bíblia mais gostosa foi quando eu fiz CEAP, né? É em Brasília. Amém. Quando eu fiz CEAP, eu mergulhei na Bíblia. Nossa, eu mergulhava, eu só queria saber de comer, comer, comer a palavra. E quanto mais eu comia, mais eu queria. Quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Porque aquilo se torna Amém. saboroso, igual o irmão falou, né? A palavra, quando a gente vai ler, tem que ter sabor. Ninguém quer Amém. comer uma comida sem sabor, né? Então, quando você lê, pede para o Senhor, Senhor, eu quero sentir o sabor da tua palavra. Eu quero sentir gosto pela tua palavra. Eu quero sentir o sabor que ela tem. E o Senhor tá. Amém. O Senhor é Amém. fiel. Irmã, por isso é tão importante orar antes de ler a palavra. Aleluia. Amém. Amém. Peça com o coração puro, com o coração aberto, aquilo que está no seu sentimento acerca da palavra. Abre o teu coração, Senhor, e fala, Senhor, eu quero te conhecer. Né? Amém. Então, foi minha experiência mais gostosa, né? Enquanto Amém. palavra. Amém. E você, baby? A minha experiência começou quando eu era bem pequenininha. Essa foi a minha primeira Bíblia. Ah, Toda pronto. estrupiada, pobre. Já vou querer chorar aqui. Pois é, minha Bíblia ilustrada vive na minha estante. Mas a minha primeira experiência com a Bíblia foi através da observação dos meus familiares, né? Da minha mãe, da minha avó, dos meus tios. Eles sempre fizeram questão de ler a palavra do Senhor na minha frente para despertar esse Amém. desejo em mim, né? E quando eu fui começando a ser desperta para isso, eles se juntavam e eles revezavam para fazer estudo bíblico comigo quando eu era bem pequenininha. Então eu pegava minha Bíbliazinha do tamanho de nada, coloridinha, ia lá, sentava todos os dias no mesmo horário na varanda com eles. E eles iam me falando muito naturalmente as histórias da Bíblia, às vezes eu olhava as árvores e perguntava. E esse foi o meu primeiro contato com a palavra do Senhor, né? Então, eu lembro da primeira, quando eu ganhei a primeira Bíblia, eu lembro quando eu ganhei a primeira Bíblia de adulto, que eu falava que era aquela Bíblia preta com zíper, que não era ilustrada, que nem essa aqui. E foi a maior alegria, né? Eu ia pra igreja com minha própria Bíblia, tipo, nossa, eles me deram a minha Bíblia. E até hoje eu tenho essa segunda Bíblia também, né? E foi assim que o Senhor foi despertando o amor pela palavra em mim, né? Amém. Amém. A minha primeira Bíblia, que minha mãe, a Bíblia depois do medo, quando o Senhor me ganhou, a minha primeira Bíblia. Amém. Trouxe para vocês verem, aqui as irmãs estão compartilhando, a Bíblia é um livro maravilhoso, totalmente digno de aceitação. Aleluia, amadas, isso mesmo, desfrutem conosco. A Bíblia é maravilhosa. E vocês já deram até várias dicas de como acessar o Senhor por meio da palavra. Eu queria ouvir, assim, de vocês, alguma utilidade. Então, vamos compartilhar com as nossas irmãs, amigas, com os nossos visitantes, para vocês, uma utilidade da Bíblia, já que ela é tão especial, nós temos certeza disso. Qual seria uma principal utilidade que move o coração de vocês? Se eu dissesse, por que a Bíblia é tão especial? O que é que vocês diriam? Qual seria uma utilidade delas para quem não a conhece? Na minha experiência, a Bíblia, ela é aquela coisa do dia a dia, no sentido de ser meu alimento. Amém. E eu estava até compartilhando com as meninas antes da live ao vivo, né? Que muitas vezes vou falar por mim porque é mais fácil de me expor, né, do que expor os outros. Às vezes, na correria do dia a dia,
Eu sento, pego qualquer coisa na correria, como, às vezes eu saio de casa comendo, carregando um copo de café e vamos embora. Mas, quando a gente percebe que a palavra do Senhor é o nosso alimento para o nosso sustento, até mesmo para os nossos afazeres diários, porque é como a palavra de Deus fala, a nossa vida é um servir ao Senhor. Nós somos Amém. cartas vivas para o Senhor. Então não é simplesmente, eu vou servir ao Senhor quando eu vou para a igreja. Isso também é um servir ao Senhor. Mas o meu viver é um servir ao Senhor. E para servir ao Senhor, eu preciso estar alimentado. Porque saco vazio não para em pé, né? E isso se aplica espiritualmente também. Então, Amém. todas as vezes que eu toco na palavra, eu desfruto dela como o meu alimento, aquilo que eu preciso para ser sustentada. E é muito fácil, na minha experiência, eu esquecer disso, porque às vezes eu vou me assentar para conversar com o Senhor, para fazer meu devocional, e eu vou com uma lista de problemas, né, Senhor? Eu preciso de resposta para isso, eu preciso tomar uma decisão a respeito do meu trabalho daquilo ali. Então, me mostra qual decisão tomar, me mostra qual caminho percorrer. E essa semana eu estava nessa tribulação, um monte de coisa para fazer. E aí o Senhor me deu um versículo que eu queria compartilhar com vocês, de Jeremias 15:16. Eu vou Amém. ler na versão Amém. King James atualizada, tá? Tá. Ele fala assim: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me Amém. nutrem dia após dia. Amém. Elas são minha satisfação e meu júbilo maior, Amém. porquanto teu nome foi invocado sobre mim. Amém. Amém. Isto é, pertenço a ti. E, irmão, quando eu toco na palavra como meu alimento, Cristo, ele torna-se o centro da minha comunhão com ele. Ele se torna o Amém. meu devocional. Não é mais o Cristo para me ajudar a resolver um problema. Não é o Cristo para me ajudar a tomar uma solução. Mas é o Cristo como meu alimento, como meu desfrute, né? Ele está ali falando assim, olha, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiramente se assente e se alimente, né? Vamos comer da minha palavra. Então, Amém. quando eu toco nessa riqueza a respeito do Cristo como alimento, o meu dia muda, né? Então, que o Amém. desfrute, a preocupação de, primeiramente, a palavra ser para mim, muda todo o contexto do meu dia, né? Então, isso, para mim, é uma das funções mais doces que eu acho da Bíblia na minha experiência. Amém. 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 Mas para mim, a palavra, ela vem como uma das funções da palavra para mim é como ela vem como luz para me iluminar, né? Aí para Amém. compartilhar, eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios 4, versículo 6. Ele diz assim: porque das trevas resplandecerá a luz. Amém. Ele mesmo. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminar, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Amém. Amém. Então, ele é a luz, né? Amém. Salmos também diz que ele é a luz, que ele é a lâmpada para os nossos caminhos, né? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tem vários versículos que falam que ele é a luz, né? Que ele é aquele que nos dá entendimento. Então, para mim, né? Na minha experiência, existem várias outras funções da palavra, mas é que me chama muita atenção no dia a dia é Cristo como luz, a palavra Amém. como luz, né? De como eu devo agir, de como eu devo proceder, nos meus arrependimentos, né? Porque temos falhas, somos fracas, erramos, e Deus vem como luz, falando, olha, não é assim, é assim, sempre com muito amor, né? Nosso Deus é muito amoroso. Ele sempre com muito amor nos iluminar, nos tomar pelas mãos, nos fazer voltar ao princípio, entender, né, para recomeçarmos novamente e não termos medo de começar novamente, né? Amém. Fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, né? Nós temos que prosseguir para frente, esquecer o que Amém. foi atrás, né, irmãs? Essa é um versículo que eu gosto muito também. Amém. 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 Para mim, a palavra é algo de muito desfrute.
Eu acho Amém. muito desfrute. Então, aqui em Jeremias, no capítulo 15, no versículo 16, fala assim, ó. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Quando a gente acha a palavra do Senhor, a gente ganha gozo e alegria no nosso coração. Justamente porque não lembro, vocês devem se lembrar que no começo a Lu falou de vários aspectos da Bíblia, né? Aspectos inúmeros na nossa vida. E sempre quando a gente come a palavra, ela se torna gozo e alegria para o nosso coração. Ela nos traz desfrute e alegria. Por quê? Porque a gente encontra nela o que a gente precisa. Então ela é de grande alegria, de grande gozo. Quando a gente tomar a palavra, a gente precisa tomar a palavra, exercitando o nosso espírito, orando ao Senhor, para que a gente possa receber essa palavra dentro de nós e ela encher o nosso coração de gozo e alegria, encher o nosso coração de desfrute. Então, ela é um grande desfrute, irmãos. Toda vez que vocês pegarem a Bíblia, creiam, vai acontecer um grande desfrute. Amém. 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 Além dessas utilidades, né, dessas funções que vocês falaram, eu também desfruto muito da Bíblia como a salvação de Deus para o homem. Né? E até já foi citado aqui 2 Timóteo 3,15, que fala que desde a infância sabes as sagradas letras, né, que elas são aptas para te conduzirem ao caminho da salvação em Cristo. E que, no caso, a experiência de Rafa, das filhas das irmãs, de várias outras pessoas que já nasceram e foram guiadas pela palavra. Amém. Mas, no meu caso, eu não nasci num lar cristão. Mas, 1 Pedro 1,23 diz: mas vós fostes regenerados, não a partir de semente perecível, né, na King James diz, mas da imperecível, por meio da palavra de Deus, que é operosa e viva, e por toda a eternidade. Então, é muito rico, porque o Senhor, a irmã Lu comentou, aconteceu um dano na obra de Deus. E o homem foi apartado de Deus por causa do pecado. Mas o Senhor ama a mim, ama a vocês. Ele ama. Deus deseja que todo homem, toda mulher seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém. E Amém. Ele se dá como Espírito para nós e como a palavra. Então, como as irmãs já compartilharam, aqui tem o coração do Senhor, a vontade de Deus aqui. Então, a palavra viva e eficaz. Então, eu acho riquíssimo, riquíssimo essa função da Bíblia de conduzir o homem à salvação de Deus. De levar o homem a se reconectar com Cristo e a voltar a ter Cristo como a centralidade da sua vida. Né? E mesmo que no dia a dia, porque nós somos falhos, somos pecadoras, nos distraímos com outras coisas, mesmo que aconteça alguma distração, a palavra que é luz para os meus, que é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a palavra que me atrai, ela vem, aí diz, olha, Rosa, isso aí não foi legal. Volta para mim. Invoca o Senhor. Arrepende-te e volta. Então, essa palavra é o Senhor me abraçando. É o Senhor abraçando a cada uma de nós de uma maneira amorosa, viva e eficaz. Então, para mim, essa utilidade da palavra me deixa constrangida por ver quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de ter nos tornado filhas de Deus. Aleluia. E, irmãs, aqui nós temos diversas irmãs que receberam o Senhor há mais tempo, há menos tempo. Eu queria saber de vocês, além do que vocês já falaram, dicas para encorajar
quem não está com disposição para ler a palavra, dicas para que aquela pessoa que já tem buscado continue buscando. Então, eu gostaria, eu acho que é legal deixar registrado aqui de alguma maneira sugestões nossas para que todas as pessoas que ouçam essa live saiam amando mais a palavra Sim, do que quando elas entraram. Eu sim. vou fechar Amém. só o meu microfone. Eu não sei se vocês estão escutando um som ao fundo que começou. Tá. É um ensaio para o nono encontro de mulheres virtuosas. Já já a gente Ó, fala sobre isso. ó. Ah, uma dica que me ajuda muito a aprofundar a minha comunhão com o Senhor por meio da palavra é, primeiro, separar um tempo onde eu posso me aquietar diante do Senhor, né, junto com a palavra. Literalmente, assentar à mesa com o Senhor e desfrutar do banquete que Ele serve quando nós fazemos isso, né? Porque tem aquela oração do Pai Nosso que o Senhor deixou como modelo, eu gosto muito, que ele fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É claro que isso se aplica à maneira literal, né, do pão, do alimento, tudo mais. Mas eu gosto muito de fazer uma aplicação espiritual a respeito disso. O Senhor, ele tem uma porção de alimento para nos dar espiritualmente todos os dias. Cabe a nós chegar e assentar, se acalmar para poder desfrutar do banquete que ele está servindo para nós, né? E quando eu faço isso, eu tenho o hábito de fazer com um dicionário do lado ou com alguma Bíblia que tem comentário ou algum material de estudo mesmo que me ajuda a entender o contexto que aquela palavra foi escrita. A Bíblia da Mulher, no começo de cada livro, ela traz o contexto em que o livro foi escrito, para quem o livro foi escrito, qual a condição espiritual daquele povo que escreve, para que a Bíblia foi escrita, né? Quem escreveu. Então, isso me ajuda a não descontextualizar e distorcer a palavra do Senhor. E aprofunda a minha compreensão. Porque eu descobri que muitas vezes palavras que a gente usa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eles acabam sendo permeados por significados culturais que nem sempre são legítimos, nem sempre são aquilo que realmente a gente usa. E quando a gente se volta para o dicionário e para os contextos bíblicos, irmãs no caso, né? O cenário se abre. Você percebe e fala assim, meu Deus, isso estava escrito o tempo todo, né? Então isso tem sido de grande ajuda para mim. E a Bíblia tem sido sempre nova quando eu considero todas essas facetas, né? Amém. 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 Irmãs, eu não conhecia antes, eu tinha a minha Bíblia, né, normal, mas eu não conhecia a Bíblia da mulher, né? E como a Rafa falou, gente, é muito, muito gostoso ler ela. Ela traz uns estudos muito bons, né? Ela relata tudo certinho. Aí você fica mais gostoso de ler. Porque é mais gostoso você ler uma coisa quando você está entendendo do que quando você não está entendendo. A gente ama tanto a palavra, cada uma de nós, que muitas vezes eu li a Bíblia mesmo sem entendimento. Senhor, eu vou ler. Mas quando você está entendendo, é melhor ainda, né? Sim. Fica mais gostoso de ler. Então, Amém. como ler a Bíblia, mas para assim ter um sabor mais gostoso, com a Bíblia de estudo, com a Bíblia para a base, para ser fortalecida naquilo que eu estou lendo, Amém. com oração também, repetindo aquele Sim. versículo, só um versículo, ruminando aquele versículo, para ele fazer parte de mim. Então fica mais gostoso assim para mim, para eu ler. Amém. Eu quero contar uma experiência assim, que eu tive com meu esposo, né? E quando a gente começou a reunir, eu comecei a reunir em Cuiabá, não em Sorriso. E lá, meu esposo tinha vindo de Uberaba queimando, né? Aquele primeiro amor fervendo. Só que a gente não tinha conteúdo, a gente não tinha, na verdade, a gente não tinha nada e nem ninguém que nos ajudasse. A gente precisava, foi a que eu acho que eu mais busquei, porque ou a gente buscava, ou a gente ficava com fome. E aí, tô um pouquinho resfriada, na hora que me dá uma tossezinha. E começou a aparecer irmãos nas reuniões, a gente começou a convidar e alguns irmãos começaram a vir. E tinha que ter o que falar, né? O que a gente vai dar para as pessoas? Então, eu e meu esposo, a gente usava a Bíblia.
Não tinha outra coisa. Ou era a Bíblia ou era a Bíblia mesmo. Hoje, graças a Deus, a gente tem um conteúdo enorme. A Bíblia da Mulher está aí para todo mundo desfrutar, entender, mas naquela época não tinha. Era essa biblinha aí mesmo, João Ferreira de Almeida, e a gente deitava no chão, eu e ele, no tapete da minha casa. Sem nota de rodapé. É? Sem nota de rodapé. Sem nota. Sem concordância bíblica. É. Aí deitava lá, e a gente fala assim, como na época a gente tinha ido numa conferência e o estudo era Gênesis, a gente começou a ler Gênesis. E tanto eu mais do que ele, crua, totalmente sem conhecer nada. Aí como é que a gente fazia? Lia, vamos ler a história de Abraão. Aí, Abraão era o pai do Isaac. O Isaac, o pai do Jacó. Aí a gente ia repetindo, para aquilo ficar gravado em nós, porque a gente tinha que dar para alguém. Então, assim, uma coisa que faz a gente ler a Bíblia com muito sabor, irmãos, é quando a gente tem que dar para alguém. Quando a gente precisa alimentar outros, entendeu? Então aí a gente produz a comida. A gente começa a produzir comida. Por quê? Porque você tem outra pessoa que precisa comer. E ela depende de você. E aí, aos poucos, foi aparecendo. Como hoje tem milhares de livros, né, na vida da igreja. Muitos livros que a gente tem cristãos, né, espirituais. Então, assim, quando começou a aparecer alguma coisa, eu comecei a ter o hábito de tudo que eu lia comparando com o que estava na Bíblia. Eu lia, ia lá na Bíblia ver se estava mesmo aquele versículo daquele jeito lá, se era aquilo mesmo. Sim. E aí isso me trazia muito desfrute, muito desejo de leitura. E aí, nesse momento, assim, eu lia muito a Bíblia. Então, assim, ler a Bíblia, às vezes, quando você não entende, quando você não tem sabor, pega um livro que você gostou do título, que você gostou do conteúdo, pega esse livro, põe junto, vai lendo o livro e vai constatando com a Bíblia, pegando os versículos. Mesmo que o versículo esteja no livro, assim mesmo você abre a sua Bíblia e vai lá, ora, lê, desfruta desse versículo lá na Bíblia. Isso vai te ensinar a ler a Bíblia. Então, ler, às vezes, quando a gente não tem ninguém que nos ajude, porque às vezes a gente não tem ninguém que nos ajude, né? Então, pegar junto com algum livro cristão e ruminar, comer aquela palavra até que ela se torne seu conteúdo. Isso ajuda muito e traz muito sabor para a leitura. Amém. Amém. São dicas riquíssimas, né? Nós temos muitas ferramentas, nós temos livros que ajudam a revelar a palavra. Nós devemos sempre, antes de começar uma leitura, é uma orientação, sabe, irmãos? Visitantes, amigos, orar primeiro. Nós precisamos orar, porque a leitura da Bíblia é um ato espiritual. Sim. A palavra é o próprio Senhor. Então, nós precisamos orar. Amém. Também aqui algo que as irmãs, que eu estou resgatando, pérolas que as irmãs falaram. Muitas vezes, na minha experiência de mãe cristã, tinha dias que eu estava muito cansada. Eu já trabalhei em alguns lugares que era bem exaustivo. Mas eu precisava mostrar, dar o testemunho para minha filha de que ler a palavra de Deus é importante. Então, ela precisava ver a mim, ver aos meus irmãos, ver a minha mãe, o meu pai. O meu pai, ele já era muito idoso, ele ouvia muito a palavra. Mas Rafa, os jovens, eu vi aqui algumas jovens de João Pessoa que fizeram parte da minha vida, da minha formação cristã, que fazem parte do que eu e o que Rafa somos hoje, porque elas são tijolos que o Senhor usou para construir um bom depósito e me fazer amar mais ao Senhor. Então, por amor à igreja, nós nos alimentamos, nós lemos a palavra no grupo familiar, a palavra precisa ser o nosso centro. Amém. Sim. É como as irmãs falaram, se eu tiro a palavra da minha vida, provavelmente eu vou colocar outra coisa que vai nos afastar de Deus. Verdade. Porque o cristão só é filho de Deus por causa do Espírito Santo e da palavra. Amém. Posso fazer um parênteses? Sim, Eu sim. queria mais um testemunho. Tá, eu tô
Eu falei para vocês que, como vocês que estão nos escutando, todas nós somos apaixonadíssimas pela palavra. Nós falamos também muito. E aí nós combinamos que eu ia ficar olhando aqui o relógio para que a live não caia com a gente falando no meio do caminho e sem passar todo o sentimento. Pode Uma falar, coisa que me Rafa. chamou muito a atenção ao longo da minha formação, né? De assistir nos exemplos da minha família, era que meu avô, ele era um idoso e ele tinha muita reverência ao Senhor. Amém. Então, por exemplo, sentar à mesa era uma cerimônia na minha casa. Para uma refeição era uma coisa muito séria. Quem dirá sentar à mesa para se alimentar do Senhor? Então, eu também deixaria como dica, né? Tenha um respeito, né, pela palavra. Separe um momento, um lugar onde você tenha essa reverência. Porque é o livro mais importante, né? Com o autor mais importante. Amém. Então, acho que essa questão também me marcou muito profundamente, né, ao longo da minha formação. A irmã Raquel quer dar um breve testemunho, e só isso que Rafa falou, tem que ter a palavra dentro de nós, porque na hora da aflição, se você não consegue parar para ler a palavra, você tem o conteúdo que o Espírito vai usar para lhe sustentar. Amém, irmã Raquel. É exatamente isso que eu queria compartilhar com as irmãs e com quem está ouvindo, né? Incentivar mesmo, eu quero incentivar, eu quero Amém. reclamar a todos que leiam a Bíblia, às vezes entendendo ou não entendendo, leiam, tenham o hábito de ler a Bíblia, porque eu passei por uma experiência muito dolorida na minha vida, muito difícil, na qual eu creio assim, que o que eu vivi até hoje não se compara ao que eu passei nessa situação, foi quando eu perdi meu esposo. Nesse momento, eu tinha muita dor, e eu não conseguia nem sequer cantar um hino ou ler qualquer coisa. Não conseguia. Mas sempre que vinha na minha mente, porque eu vivi experiência, tipo assim, lutas por fora e conflitos por dentro, também, entendeu? O inimigo aproveitava minha fraqueza para falar coisa para mim, mas existia dentro de mim a palavra. E porque Amém. a palavra estava aqui, o Senhor podia falar comigo por meio da palavra. Brotava versículo na minha mente para me fazer caminhar, para me fortalecer, para me consolar, para derrotar todas as artimanhas do maligno. Brotava do meu interior coisas que eu nem mesmo sabia que tinha aqui dentro, irmãos. Sabe? E foi por isso que eu fui sustentada. Foi isso que me fez ficar firme, porque a palavra, o Senhor falava comigo por meio da palavra que estava aqui. Porque eu não conseguia pegar a palavra para ler, mas ela estava dentro de mim. Amém. Então, leiam, Amém. façam essa palavra entrar dentro de vocês. Lê, Amém. que essa palavra seja constituída em nós, mesmo que a gente às vezes nem perceba, a gente não tenha assim, nem noção o quanto essa palavra foi depositada dentro de nós. Aí, na hora da necessidade, Deus vai usar essa palavra. Pode ser num momento de sofrimento, pode ser num momento, numa situação onde você estiver com alguém questionando, mas um dia Deus vai usar essas palavras todas. Amém. Coloca no bom depósito, é muito importante. Amém. Se a Rafa e a irmã Lu puderem também deixar um encorajamento para quem está nos escutando, para quem vai nos escutar no futuro. A boca, Amém. o que o coração está cheio, né? Amém. Vamos no coração da palavra, para que da nossa boca possa fluir a vida de Deus, para suprir pessoas. Mas, primeiramente, eu preciso ser suprida. Amém. Se eu quero suprir outros, se eu quero ajudar outros, eu preciso, primeiramente, ser ajudada, ser suprida, para que eu possa ser usada também para ajudar as pessoas. Amém. Irmãs, que no final dos tempos, o amor de quase todos se esfriariam. No mundo, dificilmente a gente vê as pessoas preocupadas com o próximo. E graças a Deus, hoje, o Senhor tem trazido para nós o amor pelo próximo. Amém. Através de você, né? Que a gente tem praticado. Mas para sermos úteis nas mãos do Senhor, para amar o próximo e ajudar o próximo, nós precisamos ter um bom depósito, como a irmã Raquel falou. Porque Amém.
somos confrontadas com situações ao ajudar o próximo, o nosso bom depósito vai estar cheio, nós vamos poder, Amém. né, ajudar as pessoas. Amém. 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 Aproveitando o gancho do bom depósito, não é apenas ter, é guardar, né? Nós temos que guardar esse bom depósito para que ninguém roube, né? Esse bom depósito do nosso coração. Então, meu encorajamento é que a palavra de Cristo habite ricamente no nosso coração. Então, que a palavra de Amém. Cristo ela tenha peso entre as inúmeras vozes que nós ouvimos a tomar uma decisão, ao escolher um caminho, que essa palavra habitando no nosso coração tenha voz, tenha peso, né? E que a Amém. gente lute para guardar isso, né? Porque isso pode ser tomado de nós. Sim. Então, meu encorajamento é esse, que o bom depósito seja guardado por nós no nosso coração, né? Amém. Amém. Aleluia. Mentirosa palavra. Amém. Amém. É muito rico, assim, mesmo que nós já tivemos essas comunhões anteriormente, né? Sempre o Senhor se revela mais. Sempre é mais rico. Amém. E no começo dessa live, nós vimos que em Gênesis o Senhor era a palavra, em João ele mostra que ele se tornou carne para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém. Antes ele era Logos e agora ele passou a ser Cristo para ser o nosso rema, ser a nossa palavra aplicada. Amém. E nós esperamos, querido ouvinte, que nos escuta agora, que vai nos escutar depois, nós esperamos que que seja gerado no seu interior um desejo ardente para ler a palavra de Deus, para Amém. conhecer, tocar no amor de Cristo, Amém. descobrir a sua vontade, para ter experiências com a leitura da palavra, porque o conhecimento mata. Sim. Então, muitas vezes, por gostar muito da palavra, muitas vezes eu comia muito, 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 e às vezes eu matava até minha própria filha, dava uma lapada de Bíblia nela, mas não é o conhecimento que vai edificar, Sim. é a vida de Deus Amém. contida no Espírito, na palavra, na comunhão, na oração, Amém. em tornar a palavra a nossa oração, como as irmãs compartilharam, tornar a palavra o nosso alimento, ler, Amém. reler, desfrutar, pegar a palavra, fazer um hino da palavra, Ai, contanto que a palavra de Cristo seja o nosso Amém. centro, seja o Amém. nosso tudo. Mergulhemos na palavra, busquemos espírito e vida para suprir outras pessoas, Sim. Amém. não para nos tornar meros conhecedores, como a Bíblia diz. Verdade. Dessa maneira, nós teremos autoridade espiritual, nós teremos poder, porque o Evangelho é o poder de Deus. Nós teremos intimidade e seremos mulheres cada vez mais virtuosas, que andam de Amém. acordo com a vontade de Deus. Amém. Amém. Eu encorajo a você que está escutando agora, que ouça essa live novamente, visite a nossa playlist com as 12 experiências essenciais para a mulher, para um viver cristão, para a mulher cristã, que está no nosso YouTube, mmv.r1. Lá tem vários vídeos específicos para a mulher. Então, encorajo você também a assistir a nossa próxima live no dia 5 de maio, próxima semana, que vai falar sobre como unir a oração e a palavra. É uma pergunta. Como nós podemos fazer? E também convidamos você para estar conosco nos dias 27 e 28 de maio, em Brasília, no 9º Encontro de Mulheres Virtuosas. Amém. Eu encerro a minha participação, eu peço à irmã Rafaela para fazer uma oração, nos abençoando e encerrando essa live. Agradeço mais uma vez as irmãs que estão conosco, que têm se dedicado. Agradeço ao Senhor que toda a honra e toda a glória na nossa vida e na de vocês seja só do Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor, graças te damos por essa oportunidade, Senhor, de desfrutar junto com os irmãos. Oh, Senhor Jesus. Senhor, a tua palavra diz que sem palavra o teu povo se corrompe. Senhor, por isso nós estamos
aqui, Amém. Senhor, humilhadas, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor guarde essas palavras em nosso coração. Senhor, que o Senhor continue despertando o nosso amor pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra revelada. Oh, Senhor Jesus, Senhor, também pedimos que o Senhor visite o coração de cada irmã, de cada pessoa que vai ouvir essa live, que ouviu essa live, que participou junto conosco. Amém. Oh, Senhor Jesus, nós somos tuas. Por isso, acampa teus anjos ao nosso redor. Oh, Senhor Jesus. Amém. 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 Aleluia. Vamos terminar a live assim, com a nossa Bíblia. Deus abençoe, irmãs. Até a próxima. Amém. Obrigada, Rafa, Raquel, irmã Lu. Obrigada por vocês ter convidado. Amém. Foi um prazer. Foi uma honra. Amém. Beijo. Obrigada, irmãs que estão conosco. Amém. Obrigada, minhas amigas e irmãs da região 4, de João Pessoa, aqui de Brasília, de todos os lugares. Obrigada. Obrigada Tem por gente nos de São Paulo sustentarem em também. oração. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Ai, irmã Sônia. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.